Abraão, o pai da fé Abraão, antes chamado Abrão, é uma das figuras mais centrais da Bíblia. Reconhecido como o pai da fé, é reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos. Sua história, registrada entre Gênesis 11 e 25, é marcada por um chamado divino, promessas extraordinárias, fé inabalável e obediência diante dos maiores desafios. As origens de Abrão. Abrão nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade rica da antiga Mesopotâmia, onde a idolatria era comum. Seu pai, Terá, teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Harã morreu jovem, deixando um filho, Ló, que passou a viver com Abrão. Terá partiu de Ur em direção a Canaã, mas se estabeleceu em Harã, onde morreu. Foi em Harã que Abrão, já com 75 anos, recebeu de Deus um chamado que mudaria sua vida e a história da humanidade. A terra da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12. Um Deus prometeu abençoá-lo, fazer dele uma grande nação, e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abrão obedeceu, partindo com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos e bens, em direção à terra de Canaã. A chegada à terra prometida e a fome. Ao chegar a Canaã, Deus prometeu a Abrão que seus descendentes herdariam aquela terra. Porém, logo houve uma grande fome e ele desceu ao Egito, temendo por sua vida por causa da beleza de Sarai. Pediu que ela se apresentasse como sua irmã, o que era parcialmente verdade, pois era sua meia-irmã. Isso causou problemas com o faraó, que tomou Sarai como esposa, mas descobriu a verdade após Deus intervir. O casal foi liberado com muitos bens, a separação de Ló e a renovação da promessa de volta a Canaã. Os rebanhos de Abrão e Ló cresceram tanto que seus pastores brigavam. Abrão sugeriu que se separassem. Ló escolheu as planícies férteis, perto de Sodoma, enquanto Abrão ficou em Canaã. Após isso, Deus renovou suas promessas, dizendo que Abrão teria tantos descendentes quanto o pó da terra. Abrão passou a morar perto dos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar ao Senhor. A Guerra dos Reis e a bênção de Melquisedeque. Ló foi capturado durante uma guerra entre reis locais. Abrão, com apenas 318 servos treinados, resgatou Ló e derrotou os exércitos inimigos. No retorno, foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que lhe trouxe pão e vinho. Abrão lhe deu o dízimo de tudo, recusando recompensas materiais dos reis da região. A aliança com Deus, Abrão ainda não tinha filhos e questionou a Deus sobre quem herdaria suas promessas. Em Gênesis 15, Deus o leva para fora e diz: olha para o céu e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus firmou com ele uma aliança, passando entre animais partidos, um costume antigo, que selava compromissos solenes. Ismael nasce de uma decisão precipitada. O tempo passou, e Sarai ainda era estéril. Ela sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Abrão aceitou, e dessa união nasceu Ismael. Mas conflitos surgiram entre Sarai e Agar, e Deus reiterou que o filho da promessa viria de Sarai, não de Agar. Mudança de nomes e o pacto da circuncisão. Aos 99 anos, Deus apareceu novamente a Abrão, mudando seu nome para Abraão, pai de muitas nações, e o de Sarai para Sara, princesa. Deus instituiu a circuncisão como sinal da aliança. Disse ainda que, apesar da idade avançada, Sara teria um filho dentro de 1 ano. Abraão riu, assim como Sara depois. Mas Deus confirmou. O filho se chamaria Isaque, que significa riso. Intercessão por Sodoma e Gomorra.
Quando Deus revelou que destruiria Sodoma e Gomorra por causa da maldade de seus habitantes, Abraão intercedeu, pedindo que Deus poupasse as cidades se houvesse ali justos. Começou pedindo por 50 justos, depois foi reduzindo até 10. Deus prometeu: culpa lá, se houvesse 10 justos, menos. Mas nem isso foi encontrado. As cidades foram destruídas, mas Ló e suas filhas foram salvos. O nascimento de Isaque. Como prometido, Sara deu à luz Isaque quando tinha 90 anos e Abraão 100. Foi um momento de grande alegria e confirmação da fidelidade de Deus. Entretanto, os conflitos entre Sara e Agar aumentaram. Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Deus orientou que Abraão atendesse, mas prometeu cuidar de Ismael e fazer dele uma grande nação. O maior teste, o sacrifício de Isaque. Em Gênesis 22, Deus põe Abraão à prova. Ordena que ele sacrifique Isaque, seu único filho, com Sara, o filho da promessa. Sem hesitar, Abraão obedece. Leva Isaque ao Monte Moriá, constrói o altar e amarra o filho. No momento do sacrifício, um anjo do Senhor o detém. Deus provera um carneiro para o sacrifício. Essa foi a prova suprema de fé e obediência. Deus reafirma a promessa de fazer de Abraão uma grande nação e abençoar todas as nações da terra através de sua descendência. Esse episódio aponta profeticamente para o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, entregue por toda a humanidade. A morte de Sara e os últimos anos de Abraão. Sara morreu aos 127 anos. Abraão comprou um campo com a caverna de Macpela para sepultá-la, tornando-se o túmulo da família patriarcal. Mais tarde, Abraão casou-se com Quetura e teve mais filhos, mas a herança espiritual permaneceu com Isaque. Abraão morreu aos 175 anos, sendo descrito como alguém que morreu velho e farto de dias. Foi sepultado ao lado de Sara. Seu legado, no entanto, continuou através das gerações, o legado eterno de Abraão. Abraão é um marco na história da fé. Ele obedeceu a Deus, mesmo sem saber para onde ia. Confiou em promessas impossíveis aos olhos humanos. Intercedeu por outros com compaixão. Foi testado e aprovado, tornando-se exemplo eterno de fé. A Bíblia afirma que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa fé é mencionada no Novo Testamento, especialmente por Paulo em Romanos, como o modelo da justificação pela fé. Ele é chamado de amigo de Deus, Tiago 2:23, e pai espiritual de todos os que creem, sejam judeus ou gentios. Conclusão: a história de Abraão é mais do que uma narrativa antiga, ela é um chamado à fé. Sua vida mostra que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Abraão esperou, creu, obedeceu e deixou um legado que atravessa séculos. Por meio dele, Deus formou um povo, preparou o caminho para o nascimento do Messias e ofereceu ao mundo um exemplo vivo de fé e obediência. A jornada de Abraão é, até hoje, um convite para todos nós confiarmos em Deus, mesmo quando não vemos o caminho.